gente pode fazer nos nossos relacionamentos. E eu quero falar então com você três dessas coisas. Na verdade, existem muitas outras, mas eu quero compartilhar com você nessa manhã 3 delas. E a primeira coisa é que a mesa ela é um lugar de restauração. Fala assim comigo, lugar de restauração. Lugar de restauração. Então, nada na vida substitui os nossos relacionamentos humanos. E eu não sei se você sabe, mas o que forma o caráter de uma criança é o tempo que ela passa com os pais. Você sabia disso? O caráter de uma criança é formado até os 8 anos de idade. E o tempo que ela passa com os pais é o tempo mais importante. O tempo mais importante que uma criança tem para ser formado tudo o que ela vai levar como mandamentos para a vida dela são formados até os 8 anos de idade. E muitas vezes nós que somos mais velhos, né, que somos adultos, a gente não leva muito a sério esse tempo que a gente passa na mesa com os nossos filhos. Apesar de eu não ser mãe, eu me lembro muito de quando nós éramos criança e o meu pai, por exemplo, preparava um café da manhã especial pra gente. Foram coisas que marcaram a nossa infância. E eram momentos onde a gente conversava, onde a gente falava algumas coisas e os meus pais tinham que chamar a nossa atenção e eles tinham que falar da nossa vida. E foram momentos que mudaram paradigmas, que quebraram coisas, quebraram ensinamentos errados que a gente tinha. Porque, apesar da mesa ser um lugar dos pais serem as pessoas com quem a criança mais vai aprender, a criança tem muitas outras pessoas em volta dela que vão ensinar coisas a ela. A escola, as pessoas da rua, os tios, os avós. E muitas vezes não é aquilo que a gente quer que os filhos aprendam. Então, senão não é o que você quer que seu filho aprenda, você precisa ensinar ele outra coisa. Não é? Por exemplo, a gente conhece um casal que o filhinho deles tem 1 ano e meio e ele não come nada com açúcar. Nada. Eles decidiram que até os 3 anos de idade o menino não vai experimentar açúcar. E aí, eles estavam em casa um tempo atrás e a gente estava tomando café, tinha suco em cima da mesa, um suco de caixinha. E o menino ficou doido e ele queria o suco. E a minha mãe foi dar, porque é uma criança, né? Criança maternando, ela foi dar. Na hora que ela foi dar, a mãe dele falou assim: olha, pastora, a senhora pode dar só um pouquinho, mas só hoje. Porque ele não come nada com açúcar. Então, às vezes as pessoas em volta pode ser uma coisa assim, muito pequena para você. Mas são ensinamentos que a gente dá, que pais dão, e que muitas vezes as pessoas que estão ao redor nem entendem. Elas não entendem o porquê, o motivo de você estar fazendo aquilo. Mas você precisa ensinar seu filho. Você sabe o que é melhor para ele, sim ou não? Sim. Então, como pais, a gente precisa ter tempo à mesa. E quando a gente fala da mesa ser um lugar de restauração, a gente fala de, muitas vezes, a gente erra com as pessoas que, principalmente que são da nossa casa. Porque são as pessoas que a gente mais passa tempo. A gente em casa, né? Porque muitas vezes quando você está no serviço, uma mesma situação que te tiraria do sério em casa, você não te tira do sério lá no serviço, você engole saco, você respira fundo, você deixa pra lá. Mas em casa a gente não faz isso, não é verdade? Em casa a gente explode, a gente fala. E essas coisas muitas vezes machucam o outro. Mas a mesa é um lugar de restaurar isso. Porque, pode estar tudo ruim. Você brigou com seu marido. Você prepara um jantar para ele. Prepara uma janta e chama ele para jantar com você na mesa. Não resolve as coisas? Não dá uma ajuda? Vocês conseguem conversar? Porque vocês estão comendo, comida resolve as coisas. Não é? Um homem de barriga cheia, você não vai ter problema com ele. É verdade. As meninas que não são casadas já vão aprender. É verdade isso. Mas eu queria compartilhar com você 2 exemplos na Bíblia que vão falar da mesa ser esse lugar de restauração. E a primeira pessoa que eu queria te contar é sobre Pedro.
com Jesus, ele era um discípulo que fechava com Jesus em tudo. Mas na última ceia, Jesus falou para Pedro: Pedro, você vai me trair. Você vai negar, vai falar que você não me conhece. Jesus avisa Pedro. E Pedro fala: eu? Nunca, Jesus. Nunca vou fazer isso. Que isso? Mas Pedro nega Jesus. Pedro fala que não conhece Jesus. Mateus vai falar para a gente, Mateus 26 conta para a gente isso e fala assim: enquanto isso, Pedro estava sentado no lado de fora do pátio. Uma criada foi até ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos: não sei o que você está falando. E aí isso acontece por 3 vezes. E cada vez que alguém identificava Pedro como amigo de Jesus, ele dizia que não. E aí no verso 73, no verso 74, Pedro fala assim, vai falar assim: pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou: que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E aí no verso 75 a Bíblia fala assim: então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali, chorando amargamente. Pedro nega Jesus. Ele tinha andado com Jesus. Ele estava lado a lado com Jesus. Ele viu Jesus fazer milagres. Ele viu Jesus fazer um monte de coisa. Viu Jesus pregar para multidões. E Pedro tem a coragem de negar Jesus. E nessa hora, Pedro percebe a besteira que ele tinha feito, a ponto da Bíblia falar que ele chorou amargamente. E quando isso acontece, Pedro tinha quebrado o relacionamento dele com Jesus. Pedro tinha acabado com tudo que ele tinha construído naqueles 3 anos. Mas Jesus, ele é um cara restaurador. E ele vai restaurar os relacionamentos. Se ele restaura um relacionamento que é de um casal, ele restaura relacionamentos de pais e filhos, você acha que ele não quer restaurar o relacionamento dele com você? É óbvio que ele quer. Então ele restaura o relacionamento de Pedro com ele. Em João 21 a gente vai ver isso. Em João 21, eles estão pescando. Jesus já tinha morrido. Jesus tinha sido crucificado. E ele volta. E ele vai lá na praia, onde Pedro está pescando. E Jesus pergunta para eles assim: vocês pegaram alguma coisa aí? Não pegamos nada. E aí Jesus manda então que eles joguem a rede para o outro lado. E eles jogam. E eles pegam muitos peixes e Pedro percebe que é Jesus. Ele pula do barco e vai nadando até a praia para se encontrar com Jesus. E quando ele chega na praia, Jesus está passando um peixe. Porque o momento à mesa é um momento de restauração. E no momento que isso acontece, e eu não estou falando talvez de forma literal da mesa, porque eles estavam na praia, não tinha uma mesa lá. Eles provavelmente estavam sentados na areia, mas eles estavam ali para fazer uma refeição juntos. E Jesus, ele podia fazer muitas coisas. Jesus podia virar para Pedro e falar assim: pô, Pedro, por que você mentiu, cara? Por que você não falou a verdade? Meu, eu te avisei. Eu te avisei que você ia fazer. E ó, você fez mesmo. Eu estava certo o tempo inteiro. Será que você já falou assim com seu filho? Com seu pai, com sua mãe? Eu disse. Não escutou. Com seu marido, com a sua esposa. A gente tem esse hábito, né? A gente avisa, a pessoa vai, faz aquilo que a gente falou para não fazer. E aí é tudo errado. Aí você fala assim: eu te disse. E a gente tem um prazer em falar isso, não é verdade? Não, fala sério. A gente sente um prazer em falar: eu te disse. Eu disse para você não fazer isso. Se você tivesse me escutado, não tinha
tinha dado ruim. Mas se a gente olha para Jesus, a gente vê que o jeito de Jesus trabalhar é diferente. Porque Jesus, ele restaura o relacionamento dele com Pedro. Jesus fala para Pedro assim: ô Pedro, você me ama? Jesus estava mostrando para Pedro o seguinte: cara, não importa o que você fez, você ainda me ama? Se você me ama, está tudo certo. Jesus não joga na cara de Pedro, Jesus não briga com ele. Jesus mostra para Pedro que o amor prevalece sobre os nossos erros. O amor que Jesus tinha por Pedro era muito maior do que o que Pedro tinha feito. Era muito maior do que Pedro ter falado que não conhecia Jesus. Pedro ter falado que não era um dos 12. Que ele não andava com Jesus, não. Para Jesus era muito mais importante a graça e o amor que ele tinha por Pedro. Ele restaura Pedro naquele momento. Mas a gente pode ver um segundo exemplo na Bíblia sobre isso. E o segundo exemplo é o rei Davi. O rei Davi, no Salmo 23, ele vai falar o seguinte nos 3 primeiros versículos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. No Salmo 23, o rei Davi está falando de uma mesa. Ele vai falar de uma mesa, se você ler o Salmo 23 inteiro. Ele fala que Deus prepara uma mesa perante os inimigos dele. E esses 3 primeiros versículos, a gente pode aprender 4 coisas com ele. Sobre Jesus e o que Jesus faz na gente. O primeiro é que Davi fala assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quando ele está falando que Deus faz algo com ele está falando de disciplina. Deus disciplinava Davi. E a mesa, muitas vezes, vai ser um lugar para restaurar. Ela precisa de disciplina. Já disciplinou seu filho na mesa? Senta direito. Olha a postura. Não coloca o cotovelo na mesa. Não é assim? Ou é só minha mãe fazer isso? É assim? Cola de porta fechada. É desse jeito. Por quê? Porque a mesa também é um lugar que Deus fazia isso com Davi. A segunda coisa é que ele fala que ele conduz. Então, Deus era o padrão e de exemplo para Davi seguir. Então, eu queria falar para você, pai e mãe, você precisa ser o padrão da sua casa. Se você não é digno de seu filho olhar para você e seguir, você precisa rever a sua vida. Deus era essa pessoa para Davi. E o pai e a mãe precisam ser essa pessoa para os filhos. Os seus filhos precisam poder olhar para você e falar: poxa, esse é o caminho. Existe uma frase por aí que ela não é nada de Deus. É: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. As nossas palavras deviam ser o menor exemplo que a gente tem para dar para os nossos filhos. O nosso exemplo sempre tem que falar mais alto. Sempre. Quem você é, a vida que você leva, precisa ser o que seus filhos vão aprender. E eu quero falar uma coisa. Quem tem filho pequeno aí, e você já pode aprender, mas os irmãos que têm filho grande, eles vão saber disso. Os filhos aprendem muito mais através dos nossos exemplos do que através das nossas palavras. Sim ou não, os irmãos que já têm filhos grandes aí? Não é assim, irmão? Pois é. Então, o seu exemplo precisa ser o padrão que os seus filhos seguirem. A terceira coisa é que Deus restaura Davi. Está falando assim, restaura. Deus incentiva Davi e ele sempre dá uma oportunidade para Davi lutar. A gente pode ver isso durante a história de Davi.
Aí ele pega, traz o marido dela para a guerra, ele manda matar o marido dela porque deu errado o plano dele. Manda colocar o marido dela lá na linha de frente porque ele sabia que ele ia morrer. Dá tudo errado. Mas no fim, Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E o que a gente aprende com isso é que Deus ele sempre dá uma oportunidade para a gente mudar. Deus ele sempre vai dar a oportunidade de você se restaurar. Não importa o seu pecado, não importa o que você fez, Deus ele sempre tem restauração para a sua vida. Ele sempre vai ter um escape para a sua vida. E a quarta coisa que a gente pode aprender com o Salmo 23 é que Deus guia Davi. A Bíblia vai falar, guia-me pelas veredas da justiça. Deus ensinava Davi. E Deus fazia tudo isso à mesa. E para você pode pensar assim, mas como que Deus fazia isso à mesa com Davi? A oração, você sentar e orar a Deus, é o tempo que você tem à mesa com Deus. E é o tempo que Deus disciplina a gente, é o tempo que Deus vai ensinar para a gente um padrão, é o tempo que Deus vai restaurar a gente, é o tempo que Deus vai guiar a gente. Só que o seu papel como pai, como mãe também é esse. É ter essas quatro coisas na mesa da sua casa. Assim como Deus fazia com Davi, Deus faz comigo e com você. Deus também quer que você faça isso. Você faça. Então, a gente vai lendo o Salmo 23 e aí você vai ver lá que Davi fala, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E tudo isso é importante. Tudo isso, se você ler o Salmo 23, você vai descobrir bastante coisa a respeito da mesa. E a última coisa que Davi fala no Salmo 23 é: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então que o seu filho, que sua filha, que os seus possam falar que eles vão habitar na casa do Senhor para todo o sempre. Porque um dia eles tiveram isso em casa, porque um dia você foi o exemplo que eles precisavam, que você seja essa pessoa na sua casa. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que Deus ele é um Deus de restauração. E Deus ele quer que você tenha esse tempo à mesa para restaurar. Restaurar o seu relacionamento com o seu filho, restaurar o seu relacionamento com o seu marido, com o seu pai, com sua mãe, com sua esposa. Quantas vezes a gente deixa os nossos relacionamentos serem quebrados e a gente larga de mão? Qual foi a última vez que você sentou e que você teve uma refeição em família? Qual foi a última vez que você chamou sua mãe para a mesa? Qual foi a última vez que você chamou seu irmão para a mesa? Nós precisamos restaurar os nossos relacionamentos, irmãos. Os relacionamentos precisam ser restaurados. O meu avô, o pai da minha mãe, morreu muito novo. Muito novo. Ele tinha 48 anos quando ele morreu. E uma tia da minha mãe tinha brigado com ele. E eles estavam lá meses sem se falar. Quando meu avô morreu. E ela morreu logo depois. De tão amargurada que ela foi. Você tem noção disso? Eles brigaram. E ele morreu sem ela ter pedido perdão para ele. Sem eles terem restaurado o relacionamento deles. E muitas vezes a gente acha que a gente vai ter tempo, né? Eu briguei, depois eu resolvo isso. E a gente vai empurrando com a barriga. Mas não é o que Deus quer. Na primeira oportunidade que Jesus teve, Jesus restaurou o relacionamento dele com ele. Você está esperando o que para restaurar os seus relacionamentos? O que você está esperando para chamar as pessoas com quem você já não tem mais relacionamento porque você brigou, porque você discutiu? Para restaurar isso. Quanto tempo você vai esperar passar?
A mesa é um lugar de restauração. Não perde seu tempo, não. Restaura aquilo que Deus quer de você. Porque Deus tem restauração pra gente. Deus, ele é um Deus restaurador. Fala para quem está falando assim, Deus é um Deus restaurador. A segunda coisa que a mesa é que a mesa é um lugar de regeneração. E aí aqui eu quero enfatizar o filho pródigo com você. O filho pródigo, ele pega a bênção, pega a herança do pai, ele vai embora, ele vive uma vida desregrada, ele gasta toda a herança, ele faz tudo de errado que ele podia fazer, tudo. E um dia o pai está portando de casa, como todos os dias ele fazia, e ele está olhando, e aí ele vê um menino sujo, maltrapilho, todo bagunçado, suado, fedendo. Ele olha de longe e ele vê ele. E aquele pai podia fazer o que muitos pais fazem: dar um belo de um sermão, né? Ele podia acabar com aquele filho. Mas aquele pai é a representação de Deus. E quando o filho chega, ele olha para o filho e o filho fala assim para ele: pai, eu não sou legítimo de ser chamado seu filho, não, me trata como um dos seus trabalhadores. Mas sabe o que o pai faz? O pai ignora o que ele falou. O pai manda trocar as roupas dele, manda colocar um anel no dedo dele, manda colocar uma sandália nova e manda preparar uma mesa, porque ele se orgulha. Porque o filho dele estava morto, tinha vivido, estava perto e ele tinha sido achado. Aquele menino, o filho pródigo, ele foi regenerado naquele dia. E quantas vezes a gente está assim também? E eu falo de forma física, de forma emocional, de forma espiritual. Quantas vezes você está mal? Você está podre, você não tem nada para dar para ninguém. Nada de bom. E aí você senta à mesa com a sua família. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas isso já aconteceu comigo. Então tem um dia assim terrível. Do meu dia tem sido péssimo. E aí à noite a gente sentar para jantar. E a gente conversar e a gente rir. E aquilo mudar completamente o meu dia. Por quê? Porque a gente precisa de regeneração. E você vai encontrar isso em Deus, mas você também pode encontrar isso na mesa da sua casa. O que acontece muitas vezes é que as famílias aproveitam o momento de estar na mesa para brigar, para discutir, para lavar roupa suja, para apontar o dedo na cara do outro, para falar o quanto o outro está errado. Mas o momento da mesa não é esse momento. O momento da mesa é o momento da gente regenerar o outro. Você não sabe o quanto de problema o seu marido passou no serviço aquele dia. Você não sabe quantas vezes os seus filhos desobedeceram a sua esposa, se ela cuida só dos seus filhos, se ela não trabalha fora. Se ela trabalha fora, você não sabe também quantas coisas aconteceram lá, quantos problemas, quanta dor de cabeça ela teve. Você não sabe o que seu filho passou na escola. Você não sabe se alguém destratou ele, se um professor expôs ele, se alguém machucou ele, você não sabe. E aí o momento da mesa é o momento para a gente ser regenerado. E muitas vezes a gente não usa esse momento para isso. Mas Jesus usa o momento da mesa para regeneração. Então que eu e você possamos nos parecer mais com Jesus. Que eu e você possamos nos parecer um pouco mais com o Pai. Porque o que Jesus tem para você é muito precioso. Então que você use o tempo na mesa para ser um lugar de regeneração. Então fala assim comigo: um lugar de restauração, e um lugar de regeneração. E a terceira coisa é que a mesa é um lugar de reconciliação.
Efésios 4:32, a Bíblia vai falar assim pra gente. Alguém coloca pra mim, por favor, na versão Maia. Antes sede parados uns com os outros, benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo os perdoou. Então, a Bíblia vai falar pra gente aqui em Efésios que nós precisamos perdoar. E a mesa é um lugar de reconciliação. A mesa é um lugar onde a gente pede perdão um para o outro, onde a gente expande o nosso coração, e a gente se perdoa, e a gente reabre os nossos relacionamentos. E eu estava lendo um livro sobre isso, e no livro conta a história da filha da escritora. E ela está falando que um dia o esposo da filha dela chegou em casa e anunciou: olha, eu vou entrar com um pedido de divórcio. E ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu o que estava acontecendo, ninguém sabia por que ele tinha feito aquilo. Eles eram um padrão de família cristã. Eles viviam uma vida correta. Eles estavam lá, faziam as coisas na igreja, ela servia a igreja, os filhos serviam na igreja. E ninguém entendeu nada, por que aquele homem estava fazendo aquilo. E aí a filha dela foi até a casa dela, a família ficou muito abalada com aquilo, muito abalada. Ele foi embora de casa naquele dia. E a filha dela foi até a casa dela e falou: mãe, não sei o que aconteceu. Não sei, ele só foi embora. E aí elas começaram a conversar e elas perceberam uma coisa, que ele trabalhava tanto, que nos Estados Unidos é uma cultura as pessoas jantarem juntas todos os dias. É uma cultura isso nos Estados Unidos. E aí ela falou: mãe, já faz algum tempo que ele não senta na mesa com a gente para jantar. E não só não sentar na mesa para jantar, quando ele está lá, ele está tão longe, tão distante da gente. Ele não ri, ele não conversa. Ele só está lá. E aí, a mãe dela entendeu o que estava acontecendo, né? Oh, ele não tem mais comunhão com vocês. E talvez não tenha acontecido isso com você. Você perde a comunhão, você não quer estar mais no ambiente. Você não quer estar mais junto. E aí, elas começaram a orar para aquilo, orar para Deus restaurar o casamento deles. E aí um dia ele começou a ter os filhos. Ele morava num apartamento próximo à casa onde eles moravam. E ele começou a ter os filhos. E aí os filhos começaram a chamar para jantar. E ele começou a ficar para o jantar. Começou a ficar para o jantar. E quando isso aconteceu, vocês conseguiram ver a outra parte da história? Porque tinha sumido o som do microfone e apareceu do nada. Tá levando susto. E aí, ele pega e começa a ficar para o jantar algumas noites. E eles começam a conversar. E ele começa a participar da família. E os amigos dela, que não eram cristãos, eles falavam assim para ela: meu, você vai receber ele, olha tudo que ele fez. Olha o que ele fez com a sua família, com seus filhos. Você vai receber ele na sua casa? E ela respondeu a seguinte frase: eu permitiria que um estranho sentasse à minha mesa. Eu permitiria que um inimigo sentasse à minha mesa. E nesse momento, ele é essas duas coisas. E aí, ela deixava. E ele começou a ir, e aí um dia, ele chamava para sair para jantar. E eles foram lá jantar juntos. E nessa janta, ela descobriu que, na verdade, o que tinha acontecido é que ele tinha se apaixonado por outra mulher. E ele viajava muito, ele quase não ficava em casa. E agora ele estava gostando de outra mulher e ele se sentiu sujo, apesar de ele não ter feito ela.
mas ele se sentia sujo. Ele não se sentia digno de estar no lar dele. E ele foi embora por causa disso. E com muito custo, eles conseguiram, eles oraram, e aquela família foi restaurada por Deus. Houve reconciliação no casamento deles. Ela perdoou ele e as coisas voltaram ao normal. Mas, se ele tivesse ido embora e ele nunca tivesse voltado para jantar, a probabilidade desse casamento ter acabado e nunca mais ter sido reconciliado era muito grande. Porque em que momento eles iam ter para conversar? Que momento eles iam ter para sentar e falar, olha, foi isso aqui que aconteceu? Então, muitas vezes a gente quer saber o que está acontecendo com o outro, mas a gente não está disposto a sentar na mesa e ouvir o que ele tem para falar para a gente. E muitas vezes, para a gente passar pela reconciliação, para a gente poder perdoar, assim como Cristo nos perdoou, às vezes a gente vai ouvir coisas muito difíceis. Talvez a maior decepção da sua vida você vai escutar sentado na mesa do seu filho, sentado na mesa do seu esposo, com a sua esposa, com seus pais. Mas apesar de tudo isso, apesar das decepções, apesar das coisas que acontecem na nossa vida, a mesa, ela tem o poder de nos reconciliar uns com os outros. Essa semana a gente teve um momento em casa, nós recebemos um casal de pastores aqui e nós conversamos. E eu queria te contar que a família do pastor também não é perfeita, a gente também tem problemas. E a gente sentou para conversar de algumas coisas que estavam acontecendo. E a gente teve um momento que os nossos pais pediram perdão para a gente, que nós pedimos perdão para eles. E foi um momento restaurador. Foi um momento assim, surreal. Foi um momento muito espiritual, foi um momento muito importante para a nossa família. E a gente experimentou de algo profundo em Deus naquele momento. E a gente fez isso, sabe onde? Na mesa. Não foi na sala, não foi no quarto, foi na mesa. E muitas vezes é isso que a gente precisa. A gente precisa dos momentos na mesa para que a nossa família seja restaurada. O que você está fazendo com a sua família? O bem mais precioso que você tem é a sua família. O que você vai entregar para Deus quando Jesus voltar? Você vai entregar qual casamento? Qual ensino que você deu para os seus filhos que você vai entregar a Deus? Talvez você está fazendo tudo errado até hoje, mas a partir de hoje você pode fazer diferente. Você pode mudar, sua história pode ser outra, sua vida pode ser outra, mas precisa partir de você precisa tomar uma decisão. Uma decisão de que a mesa da sua casa vai ser um lugar de restauração, vai ser um lugar de reconciliação. Você precisa tomar essa decisão. Isso precisa partir de você. Principalmente dos pais e dos homens. Você é o cabeça do seu lar. Você é o homem da sua casa. E o que você vai fazer? A nossa casa precisa ser um lugar que a gente vai encontrar paz. A nossa casa precisa ser um lugar que a gente vai encontrar aceitação. E eu não estou falando de você aceitar o pecado, eu não estou falando disso. Mas de você amar. Independente do pecado do outro. Independente do que o outro fez, do que o outro está fazendo. Você amar ele. Porque o amor de Jesus pode transformar a vida das pessoas. O amor de Jesus pode alcançar ele e transformar a vida dele. Não é eu e você que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. E se você amar o amor de Jesus, o amor que não olha para o nosso pecado, o amor que não olha para quem a gente foi, para quem a gente está sendo, mas um amor que simplesmente ama a gente, sem nos julgar, sem apontar
apontar o dedo na nossa cara. Sem nada disso. Se você amar com esse amor, eu te garanto, porque a Bíblia te garante isso, que Jesus vai vir e Jesus vai transformar. Porque o amor de Jesus, ele é um amor transformador. Ele é um amor transformador. Nada do que eu e você fizermos vai fazer Deus amar menos a gente. Nada do que eu e você fizermos vai fazer com que Deus deixe de amar a gente. Nada. O sangue dele derramado na cruz foi para perdoar todos os seus pecados. Não uma parte dos seus pecados. Ele foi derramado para perdoar todos eles. Se Jesus te perdoou, por que você não pode perdoar quem está na mesa da sua casa? Se Jesus te perdoou, se Jesus te reconciliou com Ele, por que você não pode se reconciliar com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos? A mesa é lugar disso. Prepare a mesa. E tem esse tempo com a sua família. Tem um tempo de restauração, um tempo de reconciliação. Deus tem isso.